18. E hoje eu tô com companhia pedindo para poder participar, então a gente vai pedir com licença, né, Nu? Mas a Nunu hoje vai me ajudar aqui, até para inspirar um pouquinho vocês aí, de trazer a meninada para a cozinha, para brincar, para se divertir, para aprenderem a mexer nos ingredientes, né? Você gosta de cozinhar com a mãe? Sim. Sim. Boa tarde, minha gente. Pessoal, o que você tem aqui hoje? Você botou avental também? Sim. A Manu que se arrumar, quiser, ó, ela não deixou eu prender o cabelo hoje, daqui a pouco a gente prende, porque a gente arrumou o cabelo, né, Manu? Botamos o arquinho igual, botamos o avental. Diz boa tarde para todo mundo, então. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é? Seu nome é? Manu. Manu, quantos anos você tem? 3. Quantos? 3. 3 aninhos? E você já sabe cozinhar? Sim. Sim? O que você mais gosta de fazer? Desenhar um arco-íris. Mas na cozinha. Na cozinha, o que você mais gosta de cozinhar? Bolo colorido. Bolo colorido. Bolo de coelhinho. Bolo de coelhinho. Bolo de gatinho. Bolo de gatinho também. Você sabe fazer mingau de banana, né? A Manu faz sozinha mingau de banana. Panqueca. Panqueca de banana ela faz sozinha também, gente. Galera, olha lá, deixa eu explicar. Vamos lá, então, diz. Bora lá, vai. Bora lá. De novo, vamos começar a receita, Nunu? Sim. Então, bora lá. Bora lá. Então, vamos lá. A Galette del Rey, ela é uma torta tradicional, só que ela é feita com massa folhada. Mas como eu gosto muito do recheio dessa torta, então eu criei a torta cookie com o recheio da Galette. Então, se vocês quiserem pesquisar o nome, né? É Galette del Reis. Esse é o nome da torta. Como ainda não consegui desenvolver uma massa parecida com a massa folhada, deliciosa, então eu criei essa receita fazendo uma casquinha de torta com um cookie de chocolate e com o recheio da Galette, que é um recheio de amêndoas que, gente, façam, é maravilhoso, de verdade, é muito simples, você não precisa, é só forno, não precisa fazer o recheio nada no fogo, tá? E também eu trouxe a massinha dela, uma massinha branca, para ficar mais parecida ainda com a Galette del Reis. Então, aos pouquinhos a gente vai chegando lá, espero que vocês gostem, uma receita muito deliciosa de verdade. Eu amo aqui o recheio, gente, é maravilhoso e muito simples, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma tartelete. Eu vou fazer na forma, é uma forma média, tá? É uma forma de 16 centímetros de torta. Eu vou começar com a massa, porque a gente vai levar a massinha para pré-assar no forno e depois a gente faz o recheio, que é só misturar. Então, já vou pré-aquecer aqui o meu forno. Vamos começar a nossa tartelete Galette del Reis. Já pré-aqueci o forno, certo, gente? Consegue pegar a manteiga lá para a mãe? Aqui. Põe aqui. Gente, eu estou utilizando para a massa 100 gramas. Pode colocar. 100 gramas de manteiga, mas você pode estar substituindo tranquilamente pelo óleo de coco, tá? Você quer? Mas vai ser muito pequenininha. Então, eu estou utilizando 100 gramas de manteiga, mas você pode estar substituindo pelo óleo de coco. Quando você usa o óleo de coco, a minha sugestão é sempre você diminuir umas 10 ou 20 gramas, tá? Porque ele deixa a massa um pouquinho mais oleosa mesmo depois de frio. A manteiga, depois de fria, ela condensa um pouco mais, ela segura, né? Então, aqui tá super quente, e aí, né, o cookie ou a massa de torta com óleo de coco, ele derrete muito mais fácil do que a manteiga, né? Então, você acaba sentindo mais a oleosidade do que quando você utiliza a manteiga, tá? E aí, eu vou colocar o eritritol nessa massa, tá bom? São 100 gramas de eritritol para nossa massa, tá? Tirou tudo? Agora mistura bem, ó. Vai amassando e vai misturando. Devagar.
A Manu já perdeu umas 20 gramas aqui. Calma, calma, deixa a mãe misturar aqui, ó. Gente, posso trocar pelo xilitol, Thalita? Você pode trocar pelo xilitol, mas o meu conselho é que você troque meio-meio, então, tá? Como a gente quer uma massa mais crocantezinha, então o eritritol, ele faz isso nas massas de cookie, de torta, ele vai fazer isso. Se você quiser substituir as 80 gramas do eritritol, então você coloca pelo xilitol, pode substituir, mas ela não vai ficar tão sequinha, tá? Mas a minha sugestão é meio-meio, tá? Coloca 40 gramas de xilitol e 40 gramas do eritritol, tá? Ó, misturei a manteiga em ponto de pasta não em pomada, gente. Misturou todo o adoçante com a manteiga ou com óleo de coco, aí a gente vai colocar os ovos. Vai. Mais pouquinho. Mais pouquinho. Agora aqui, ó. Põe um dedinho aqui e um ali. Aqui, nesse pequenininho. Não? Aqui, ó. Puxa. Minha mão ficou toda molhada do ovo. Muito bem. O primeiro ovo da Nunu. O segundo vai agora. Quebrou, mas tudo bem. 2 ovos, gente. Isso. E de novo. Gente, colocamos 100 gramas de manteiga ou 80 gramas de óleo de coco. Entendeu? Aí a gente colocou 80 gramas de eritritol e 2 ovos, tá? Misturamos aqui. É normal, tá? Aquela aparência de talhadinho, tá, gente? Porque as claras com gordura acontece isso, tá? Eu vou colocar 100 gramas de farinha de amêndoas. Eu gosto de amêndoas. Você gosta de amêndoas? Ó, já vai dando a textura da nossa massa cookie, né? Que é uma massinha de tartelete low carb, tá? Eu sempre falo para vocês que espera que tem que ser só um pouquinho, tá? Foi a metade. Vocês sabem que eu sempre falo sobre a farinha de coco, que eu não gosto nem muito, né, da textura dela dentro das massas de bolo. Então, lá no curso Caseirinhos, eu ensino vocês, bolos caseiros low carb, eu ensino vocês a utilizar todas as farinhas, né, as características dela dentro das massas também. E aí são poucas as receitas que eu uso realmente a farinha de coco, tá? E também por causa da textura, né, e o sabor muito forte, Fozinha, tira o joelhinho, o sabor muito forte que ela deixa de coco. Quando eu comecei a low carb, a gente fazia bolo de chocolate com coco, era bolo de limão com coco, era... Agora eu vou terminar aqui e colocar no forno. Era tudo, tinha aquele sabor de coco, né? O meu marido ainda, no início, ele sempre brincava. Ele disse, é low carb ou é de coco? E eu dizia, é low carb, mas foi farinha de coco. Ele já nem provava, porque ele já sabia que ia ter aquele gostinho da farinha de coco. Eu fui, aos poucos, eliminando ela e aprendendo, né, a utilizar outras farinhas que, na verdade, dão uma textura muito melhor para as massas de bolo, né, principalmente os bolos caseiros, do que a farinha de coco. Para a gente fazer essa torta, além de ela deixar mais sequinha a farinha de coco, essa nossa massa da torta, da tartelete, né, ela combina muito bem com o sabor das amêndoas. Então, aqui ela entra super bem, ela vai muito bem com essa receita, tá? Então, de farinha de coco, gente, vai 80 gramas de farinha de coco. Mas a farinha de coco... Manuela, sai. Não, agora não. Depois você come. E aí, gente, vocês vão colocar a farinha de coco aos poucos, até vocês sentirem que ela secou a nossa massa, tá? Ó, ela secou a nossa massinha, mas ela não pode ficar se quebrando demais, tá? Então, são 80 gramas, você vai colocando de 20 em 20 gramas, mistura com calma, porque você precisa dar um tempo, né, para essa farinha de coco absorver todos os líquidos, para você chegar realmente no ponto final dessa massa, tá? Eu mexo, tá uma massa firme, mas eu aperto com a espátula, a gente vê que ela dá liga, ó, tá bem? Ó, tá? Aqui eu tô com 5 gramas de bicarbonato de sódio e 1 grama, gente, é uma pitadinha da goma xantana, tá?
É só para me ajudar a dar liga aqui para minha massa, certo? Mãe, essa tá pra saúde? É boa para a saúde? Ela perguntou. É muito boa para a saúde, né? Agora eu vou espalhar aqui essa minha massa na minha assadeira, tá? Ela nem precisa da luva, tá? O ideal é que vocês usem a luva, gente, que aí não gruda mesmo, tá? Mas se for Fica melequento. pode ficar melequento, né? Quanto mais fininha, mais delicada você deixar essa massa, mais gostosa vai ficar a sua tortinha, tá? Então aqui, gente, é muito carinho no processo, é muito amor, muita paciência, principalmente, né, em toda, na verdade, sempre quando a gente vai para a cozinha, tem que ser assim. Mas as massas low carb, quando a gente trabalha com esse tipo de massa, biscoito, vocês têm que ter uma paciência a mais, porque elas se quebram com mais facilidade, tá, gente? Então, quem tem a forma, gente, vocês podem fazer na forma de fundo falso, de bolo mesmo, tá? Aí, ó, quando sobra, aí, ó, essas pontinhas, eu raspo o dedo aqui, ó, na assadeira mesmo, e ela já vai saindo e ficando certinho. Gostinho, tá? Olha lá, gente, vou pegar uma colher de sopa agora. Eu vou molhar a barriguinha dela e aí eu venho para deixar essa massa bem lisinha, ó. Tá ficando bonito, Lulu? Tá? Gente, outro cuidado que vocês têm que ter para modelar a torta, nos cantinhos aqui a gente tem a mania, né, na verdade, o medo de furar aqui e acaba deixando muito grosso esses cantinhos, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado, porque na hora de servir não fica... Olha lá, gente, que massa bonita que fica. Fica lindona, né, gente? Essa massa, para ser low carb, assim, lisinha, ela é incrível, tá? Olha lá, essa receita dá para você fazer 2 tortas dessa forma de 16 centímetros, ou da forminha pequenininha, que ela tem 8 centímetros, é tipo uma forminha de quiche, dá para fazer de 8 a 10 daquela forminha de quiche, tá? Então, essa aqui eu também posso guardar na geladeira e aí depois eu utilizar para fazer, eu posso fazer biscoito, gente, isso aqui dá um cookie de baunilha maravilhoso, tá? Se você quiser saborizar com extrato de baunilha, com gotinha, com raspas de limão, fica incrível também essa massa, tá? E vamos fazer uns furinhos, sem estragar a nossa massa, aleatoriamente, tá, gente? Os furinhos são soltos aqui. Isso. Pronto, ó. O forno já tá pré-aquecido. Gente, agora é o recheio que eu acho incrivelmente maravilhoso, delicioso dessa torta, que vocês podem estar utilizando para rechear até pastelzinho assado, nossa, muita coisa, né? Quem vai na linha funcional, vocês podem criar outros sabores de torta e estar utilizando também esse recheio. 10, 15 minutinhos, tá? Ela não vai ficar super douradinha, ela só vai firmar um pouquinho, tá? É que tem que cortar também. Tem que amassar. Vamos para o recheio, então. Quer ver? O recheio, ele tem a característica de ir à manteiga. Esse sabor, né, característico do recheio da Galette des Reis é realmente da manteiga. Mas se você não quiser utilizar a manteiga por causa dos lácteos, né, da lactose, você pode estar substituindo pelo óleo de coco também. Porém, esse sabor, né, que é acentuado da manteiga, que ela traz mesmo, né, uma característica para os doces, principalmente os doces clássicos, né, utiliza bastante da manteiga, tá bom? Aí você pode fazer uma substituição pelo óleo de coco, e aí prestem atenção, tá? Que eu vou falar aqui. Se você trocar a manteiga do creme, do recheio, eu tô falando agora do recheio, tá? Se você for substituir a manteiga do seu recheio pelo óleo de coco, você vai colocar a metade do óleo de coco e a outra metade você vai ajustar com o leite de coco, para não ficar tão forte o sabor
do óleo de coco dentro do seu recheio. E sobre a questão do condensar a manteiga, a temperatura ambiente, ela vai trazer mais textura, uma textura mais firme para o seu recheio. O óleo de coco não. Então pode ser que o seu recheio, a sua massa, né, fique um pouco mais líquida, cremosa do que quando você utilizar a manteiga, certo? Então aqui eu vou adicionar o eritritol, 100 gramas de manteiga, 100 gramas do eritritol, e aqui eu já vou colocar tudo. E aqui são 3 ovos, tá? E aí eu venho com o fouet agora e vou misturar. Gente, não precisa levar ao fogo, tá? Textura mais firme, a temperatura ambiente é com a manteiga, tá? Ó, só misturei aqui e aí eu venho com a farinha de amêndoas. Sim, farinha de amêndoas no recheio. E no início eu fiquei bem suspeita para fazer, mas ficou tão gostoso, tanto que eu me apaixonei por esse recheio e compartilhei aí com todo mundo dos meus alunos do curso, né? Então, aqui eu entro com a farinha de amêndoas, uma colher de extrato de baunilha. Olha lá, ó, eu uso, gente, eu faço o extrato, então, ó, tem as favinhas aqui no meu extrato, tá? Então, você vai colocar uma colher de sopa do extrato de baunilha, ou você pode estar utilizando de amêndoas também, uma essência de amêndoas, se você quiser colocar essência, que vai ficar super legal. E aí, uma colher de sopa de rum. Então, tá aqui, ó. E uma pitadinha de sal para fazer acentuar aqui esses meus sabores desse meu creme, tá bom? Aí eu vou entrar com amêndoas em lascas. Eu gosto muito de dar essa textura a mais pro meu creminho, tá, gente? Então, essas amêndoas precisam ser brevemente torradas para elas não ficarem muito mole dentro do meu creme, tá? E são amêndoas em lascas, só isso, tá? 50 gramas. E aí eu misturo e tá tudo certo. Esse recheio, gente, como tem ovos cru, né? Eu não posso usar ele direto na minha torta, tá? Eu tenho que levar ele para o fogo. Se você ficar com medo de fazer, né, e abatumar, que a gente fala, né, ficar crua a massa, você tem a opção de fazer a massa, assar a massa, deixar ela mais douradinha, e aí você leva esse creminho para o fogo, para a panelinha, e aí você vai ver que ele vai começar a engrossar, tá? Na verdade, você tem que fazer com que cozinhe, né, principalmente os ovos, né, para não ter nenhum risco. E aí você coloca esse recheio em cima da massinha, tá bom? Olha lá, começou a dourar as bordinhas e a minha massa aqui já tá sequinha, ó. Aí eu vou entrar com o meu recheio. Eu vou caprichar, tá, gente? Eu vou colocar mais, um pouquinho a mais, porque aqui depois vai mais uma coberturinha, tá? E aí eu vou voltar pro forno por mais 15 minutinhos. Vocês vão perceber que o recheio, os ovos vão cozinhar, então ele vai enrijecer, vai ficar meio parecido com um pudim, um pouco mais firme, tá, gente? Se você ficar com medo de queimar essa partezinha, essa bordinha de cima, vocês podem estar colocando um papel alumínio em volta. Tá bom, gente? Isso aqui a gente vai regar depois a nossa tortinha, como se não bastasse só aquele creme delicioso com esse doce de leite aqui, esse caramelo que encostou. Não era para encostar, peraí. Vem cá mostrar esse monte de pulseira que você botou. Olha só, ela botou um monte de pulseira. Você arrumou agora para live? Tá bom, depois eu te chamo quando estiver pronto, tá? Esse aqui é um caramelo que eu fiz a partir de um mix de adoçante. E para deixar essa cor, né, essa tonalidade dele mais cremosa, eu fiz com água. Eu usei creme de leite e leite de coco nesse aqui, tá? Que aí ele fica fino, mais ralinho, mas fica com essa cor de doce de leite, tá? Olha lá. E aí aqui, gente, eu preciso deixar esfriar para retirar da forminha, tá bom? Eu vou fazer aqui só para, né, para mostrar para vocês e a gente finalizar ela sem vocês ficarem perdidos aí para finalização. Eu não posso tirar agora que ela vai quebrar, porque eu tenho que deixar o eritritol cristalizar a minha massa para ela ficar bem firme e crocante esse biscoitinho aqui, tá bom, gente? Então eu preciso fazer com que ela firme aqui para depois eu desenformar ela. E aí eu venho e cubro
Eu posso tanto fazer um desenho com ela, ou eu posso vir e colocar, né, o doce de leite nela toda. Ó, eu vou fazer só um pedaço, certo? Você vai fazer isso na torta inteirinha, tá? Deixar descansar, temperatura ambiente, depois você leva para a geladeira, e aí você serve, fica aí na geladeira até 3 dias tranquilamente para você consumir essa torta linda e maravilhosa. Gente, experimenta, esse recheio é incrivelmente delicioso mesmo, tá? Linda, tchau. Tchau, gente. Obrigada, a gente vai esperar esfriar e depois vamos comer isso.